Olá! A nossa aula já vai começar. Vamos lá? Bom, crianças, hoje a Prodaiane veio aqui fazer a explicação da atividade de português, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do descobrimento do Brasil, que foi ontem a data comemorativa, dia 22. Mas, como ontem só tivemos atividades de matemática, então nós vamos fazer essa de português hoje, tá? Então, hoje é sexta-feira, dia 23/4 de 2021, 23 de abril de 2021. E a nossa atividade é de português. Número 1. Com a ajuda de um familiar, leia o texto abaixo. Então, a Pro vai fazer a leitura, tá? Nós temos ali uma imagem e tem um balãozinho em cima dos personagens e a Pro vai fazer a leitura. De um lado, o primeiro personagem pergunta: o Brasil foi descoberto ou invadido? Aí lá o segundo personagem responde, fazendo outras perguntas. Quem descobriu o Brasil? Dizem que foi Cabral. Como? Se quando ele saiu, chegou e encontrou tanta gente. Então, ali de um lado nós temos um português, do outro lado nós temos um índio. O português está perguntando se o Brasil foi descoberto ou invadido. E o índio está respondendo que Cabral descobriu o Brasil. Mas, quando ele chegou, já tinha muita gente. Então, eu vou fazer a leitura no próximo slide para você entender um pouco melhor. Vamos lá. Há muitos anos atrás, um país chamado Portugal sentiu necessidade de aumentar o seu comércio. Para isso, precisava de produtos que não tinha em suas terras. Vários portugueses se aventuraram pelo mar e um deles, chamado Pedro Álvares Cabral, acabou chegando a uma terra diferente, habitada por pessoas diferentes, as quais ele chamava de índios. Essa terra é a nossa terra, o Brasil. A partir desta data, os portugueses exploraram as riquezas do Brasil e mataram a maioria dos índios. Essa escravidão durou 300 anos. Então, aqui na nossa historinha fala que no dia 22 é comemorado o descobrimento do Brasil, que foi quando os portugueses sentiram a necessidade de aumentar o comércio e aí eles foram procurar produtos que eles não tinham. Eles foram procurar onde? Em outras terras, que não aquelas terras que eles moravam. Então eles pegaram lá um barco, um navio e se aventuraram no mar. Aí teve um português, que o nome dele é Pedro Álvares Cabral. Quando ele estava navegando, ele chegou em uma terra diferente. E essa terra tinha pessoas diferentes, que ele chamava de índios. Então, os índios se vestiam de uma forma diferente, falavam de uma forma diferente, e ele encontrou. E aqui no texto fala que essa terra é a nossa terra, o Brasil. E a partir desse dia que o Pedro Álvares Cabral encontrou a nossa terra, os portugueses exploraram as riquezas do Brasil. O que significa isso? Nosso país tinha muita coisa boa, nossa terra. E aí os portugueses vieram para nossa terra e eles fizeram uso das nossas riquezas. E aí o Brasil, ele ficou sendo de Portugal, que é a terra dos portugueses. Isso demorou 300 anos. Muito tempo, por muito tempo, a nossa terra pertenceu a Portugal. Nesse tempo, a maioria dos índios morreram. E hoje nós temos poucos índios no nosso país. Antes nós tínhamos muitos índios na nossa terra, agora nós temos poucas tribos.
tá? Essa escravidão durou 300 anos. Então, essa data do descobrimento do Brasil é para a gente lembrar como iniciou a história do nosso país. Tá bom, crianças? E hoje nós vamos fazer aqui uma atividade com esse tema. Vamos lá no próximo slide. Número 2. Acesse o link abaixo para entender melhor. Então, a Pro fez uma leitura para explicar um pouquinho para vocês, só que agora vocês vão assistir o vídeo. No vídeo, vocês vão entender melhor, porque tem imagem, tá? Vocês vão entender melhor como foi essa descoberta do Brasil. Depois que vocês assistirem o videozinho, vocês vão fazer a atividade, tá? A número 3 fala assim: quando Cabral chegou ao Brasil, recebeu os habitantes da terra em sua caravela. Você sabe quem eram esses habitantes? Escreva o nome no quadro e depois desenhe e pinte com muito capricho. Então, ali nós temos um quadrinho em branco. Você vai colocar o nome dos habitantes da terra que o Cabral encontrou, tá? Depois que você escrever o nome dos habitantes, o que você vai fazer? Você vai para o outro quadro, ó. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Onde a Pro tá passando aqui, ó, o lápis vermelho, é onde você vai escrever o nome dos habitantes que o Cabral encontrou. Depois disso, você vai vir aqui, onde a Pro tá passando o lápis azul. Nesse espaço, você vai desenhar quem eram esses habitantes, com muito capricho. Então, você vai desenhar, vai pintar, tá bom? A atividade de hoje é bem simples, então eu quero que você faça com muito capricho, combinado? E é isso, a nossa atividade de hoje é para que você entenda a história do descobrimento do Brasil e possa ilustrar, tá? Quem não tiver imprimido a folhinha, não tem problema, não precisa copiar esse desenho que tem aí, é só fazer o desenho numa folha, tá? E não esqueçam de colocar o nome dos habitantes que o Cabral encontrou, combinado? Então, por hoje nós acabamos. A nossa semana foi muito produtiva. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada por ter acompanhado os vídeos. Muito obrigada para quem conseguiu entrar no Meet. Eu conto com a participação de vocês. Eu fico muito feliz quando vocês participam. É muito importante, tá? Vocês estão de parabéns. Agora vocês vão descansar um pouquinho no final de semana, vão brincar, assistir filme. E nos falamos novamente na segunda-feira com mais uma semana de atividades, tá bom? Um beijo para você, fique com Deus, ótimo fim de semana. Tchau, tchau!